Pesquisas mostram que em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso. Dentre eles, 700 milhões, provavelmente, estarão com obesidade, ou seja, com um índice de massa corporal, o IMC, acima de 30. Hoje, ela é considerada uma condição médica que pode ter efeitos negativos na nossa saúde e há muitas maneiras de combatê-la. Por isso, convidamos uma nutricionista para um papo sobre obesidade. Vamos lá! Por que a obesidade é considerada perigosa? A obesidade, que é esse acúmulo excessivo de gordura corporal, se torna perigosa porque ela está associada com maior risco de desenvolvimento de doenças como diabetes, a hipertensão, colesterol elevado, além de impactos psicológicos também. E qual é o momento em que uma pessoa deve se perguntar se o excesso de peso é realmente prejudicial? O IMC é a única régua para medir o peso ideal? A pessoa deve se perguntar se esse excesso de peso está sendo prejudicial a partir do momento que começa a repercutir nos exames de sangue. Além disso, atividades diárias, se você começa a se sentir mais limitado, subir uma escada você fica mais ofegante, ao calçar um tênis você tem dificuldade, Agora o IMC, o índice de massa corporal, que é a relação do peso com a altura, não é a nossa principal régua de medição, não deve ser, porque acaba não contemplando a composição corporal daquela pessoa. Pessoas com mais massa muscular, o que é super saudável, elas tendem a pesar mais. Então, o percentual de gordura, sem dúvidas, é uma medida muito mais fidedigna para a gente avaliar se essa pessoa tem ou não tem obesidade. Há pouco tempo, conhecemos muitos atletas de alto rendimento acima do peso. É possível ter uma vida saudável assim? Dependendo da modalidade esportiva, da categoria, do peso daquela modalidade, a gente consegue ver sim atletas de altíssimo rendimento com obesidade, sobrepeso. E esse biotipo parece ser bem interessante para o desempenho, mas a gente tem que ter em mente que não necessariamente um atleta, ele é um indivíduo muito saudável. E isso vai além da questão da obesidade. O interessante é que no transcorrer dessa vida pós, atleta, é importante que exista uma melhor adequação desse hábito alimentar, pensando em longevidade. E é possível tratar a obesidade sem a cirurgia bariátrica? É possível sim tratar a obesidade sem necessitar de uma cirurgia bariátrica. Até mesmo porque essa cirurgia deve ser o último recurso para quem não conseguiu de fato tratar a partir do estilo de vida essa obesidade. A pessoa que desenvolve uma obesidade, muitas vezes ela tem várias questões psicológicas. Essas questões não vão ser tratadas numa mesa cirúrgica. Qual o melhor tratamento para a obesidade? O melhor tratamento para a obesidade, sem dúvidas, é a adoção de um estilo de vida saudável. Mas claro que isso não é uma tarefa que se faz da noite para o dia. Mas é o caminho realmente que a gente deve procurar, que é onde essa pessoa vai ficar bem, dormir melhor, vai ter mais disposição, vai ter mais prevenção ou controle de doenças. Então, aos poucos, e tentando colocar na rotina hábitos saudáveis que vão se somando ao longo do tempo. E as medicações estão na moda, todo mundo pode usar? Como elas agem no nosso organismo? Hoje em dia, a gente tem observado um grande crescimento da utilização de medicamentos que auxiliam nesse processo de emagrecimento, no tratamento da obesidade, cujo principal mecanismo de ação é o aumento da saciedade, e é um medicamento. O desenvolvimento da obesidade é multifatorial. Então, são questões de sedentarismo, de má alimentação, psicológica. Se fizer a utilização desses medicamentos, sempre com a orientação do médico. O primeiro passo para uma pessoa sair do sedentarismo é entender que a gente precisa estar em movimento. Independente de qual atividade seja. Se você não gosta do ambiente da academia, faz uma atividade ao ar livre. Com o passar do tempo, você vai perceber que essa atividade ela vai ser importante não só para a questão do emagrecimento, mas também para deixar sua mente bem, vai liberar endorfinas. E isso acontece com o tempo. Pode ter certeza que sua cabeça, sua saúde emocional vai agradecer muito e o emagrecimento, o tratamento da obesidade vai ser uma bela consequência. Você se torna a sua melhor versão quando se escolhe em primeiro lugar. A sua saúde é o que mais importa. Ela vai te acompanhar o resto da vida. Então precisa ser uma boa companheira. E saiba que se precisar de uma terceira componente para essa jornada, pode contar com a Pague Menos.